Olá a todos. Eu agradeço a paciência e a compreensão quanto aos problemas de áudio e de gravação, que mesmo se esforçando, a gente não tem como ter um ambiente 100% controlado quando está gravando. Bom, o meu estudo é no livro de Lucas e eu espero que, após a leitura e a explicação de todos os pontos, ele acrescente alguma coisa no conhecimento de cada um e os ajude a perceber um pouco mais sobre o amor de Deus e sobre a importância de estarmos caminhando cada vez mais no conhecimento e na compreensão da sua palavra. Vou começar aqui com a leitura a partir do versículo 17 do capítulo 5 de Lucas. Quem quiser acompanhar pelo slide, pode acompanhar ou pode acompanhar pela sua Bíblia também, se estiver aí próximo. Começando aqui a leitura. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a maca, até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Amém. Vamos começar com uma oração. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez, mais um dia que o Senhor nos concedeste, porque grande, Pai, é o teu poder e a tua misericórdia, e a tua vontade, Senhor, governa todas as nações. Pedimos a Ti a capacidade de compreender a Tua palavra. Nos guia, Senhor, porque sozinhos somos fracos, sozinhos não conseguiríamos. Por isso precisamos cada dia mais, em cada momento da nossa vida, que o Senhor nos ajude e nos conduza. Te peço, Senhor, que Tu me ajude a ministrar essa palavra agora, de forma que possa ser compreendida por aqueles que a escutarem. É isso que eu te peço e te agradeço, meu Senhor. Em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Essa passagem que vamos ver agora é do ministério de Jesus e eu gosto de falar que é Jesus e o paralítico, a história principal. E eu dividi ela em três pontos para analisarmos que são eles se comunicam entre si e que podemos tirar como a história principal e a localização dessa história e a implicação da ação de Cristo. E vamos começar com a fama de Cristo, que vai ser uma análise mais da região em que isso aconteceu, que a história aconteceu, e o contexto em que está envolvido. Essa parte vai ser em Lucas 5,17, e nós vamos ver que isso aconteceu provavelmente na cidade de Cafarnaum, que também pode ser conhecida como Capernaum. E nós temos aqui no mapa, ela fica um pouco acima do Mar da Galileia, na região da Galileia. E nessa época, Jesus já tinha começado o seu ministério, já tinha escolhido alguns dos seus apóstolos, e ele já vinha de algumas passagens por algumas cidades, onde que as pessoas já estavam conhecendo o poder de Cristo e as suas ações, de forma que ele já era alguém realmente reconhecido. E nós vemos que o poder do Senhor estava com ele, ou seja, que quando nós vemos aqui no versículo no finalzinho dele, a virtude do Senhor estava ali para os curar. Nós podemos levar, isso leva a crer que nesse momento da pregação de Cristo,
ele estava a realizar muitos milagres. Muitos deles nem podem não estar relatados aqui na passagem, como nós sabemos que muito do ministério de Jesus não foi relatado, não ficou para nós. Imagine quantos milagres e quantas coisas já deveria ter realizado por essa região, a ponto de que pessoas de Jerusalém e de todas as aldeias da Judéia e da Galileia já estavam vindo para escutar a palavra dele. E não é uma coisa fácil. Não era uma coisa fácil naquela época. Uma caminhada de Jerusalém até Capernaum, como você pode ver aí no mapa, não era uma coisa simples de se fazer. Não era uma caminhada fácil pelo meio desertos e a pé. Não tinha carro, não tinha a tecnologia de viagem, não tinha um avião para você ir fácil de uma cidade para outra. Tinha uma dificuldade, não era uma coisa tão simples. Mas as pessoas, só por escutar, porque não tinha também as mídias que temos hoje de televisão ou Facebook para você ver vídeos da pregação do pastor. Não, naquela época era só pelo que se espalhava da notícia de Cristo e as pessoas de tão distante iam para tentar ver o que esse homem estava falando ou poder participar e receber alguns dos milagres que ele realizava. Na segunda divisão, nós temos a história principal, que eu botei como Boas Companhias, que é a história que fala desse homem paralítico que sozinho não conseguiria chegar até Cristo, mas que seus amigos, seus companheiros o levaram por meio a todas as dificuldades até o encontro com Jesus, aonde eles tinham fé que Jesus poderia o ajudar. No versículo de Lucas, no Lucas 18, versículo 18, nós temos que eis que os homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. No começo, que é justamente como nessa história, não é colocado nenhum tipo de grau de parentesco entre esses homens ou uma relação deles com o paralítico. Nos informado apenas que eles queriam colocá-lo diante de Cristo. Não é que eles queriam pedir a Jesus para que o curasse ou clamar para que alguma bênção chegasse até ele. Não. Eles queriam levá-lo até Jesus com o intuito de botá-lo diante dele, de que ele pudesse conhecer a Cristo e Cristo o conhecer. E isso não foi uma tarefa fácil. Como vamos ver ao decorrer da história, ao decorrer do sermão também, não foi uma tarefa muito simples. Eles tiveram muito esforço a ser realizado. Mesmo que não fosse para eles, que fosse para amigo deles, eles tiveram que arregalhar as mangas e se esforçar e trabalhar para conseguir levar o seu amigo até Cristo, levar esse companheiro, porque é algo que sozinho ele não conseguiria. E quando vemos o exemplo do leito que eles tiveram que carregar, não é uma coisa simples. Não é como hoje em dia que a gente tem rodinha e vai ter botar um carro ou num jipe e sair carregando. Não, eles tiveram que sair da região em que eles estavam, carregando por meio do deserto, no calor, no meio da multidão, enfrentando tudo isso para conseguir levá-lo até onde estava Jesus. E eles tinham fé. No fundo, a gente percebemos que eles tinham fé, porque ninguém ia se esforçar tanto sem acreditar que Jesus fosse ajudá-lo. Eles realmente tinham fé e crença de que ao levá-lo até Jesus seria o melhor para aquele homem. Dando prosseguimento, vamos para o versículo 19, que fala: E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. Aqui vimos mais um exemplo do esforço que eles tiveram que realizar para levar esse homem até Cristo. Vendo que a multidão que cercava a casa onde Jesus estava dificultava a entrada dele, eles tiveram que pensar em uma coisa diferente, pensar um pouco fora da caixa e se esforçar para que seu amigo pudesse se aproximar de Cristo. E o que eles fizeram? Eles subiram para cima do telhado da casa, encontraram um buraco no telhado, ou tiraram as telhas, bem em frente onde Cristo estava, e com cordas o içaram para baixo, o desceram em frente a Jesus. E assim eles conseguiram o que muitos que estavam ali naquela porta, se aglutinando, se batendo, não conseguiram. Não, eles conseguiram botar o seu amigo de frente com Cristo. Eles superaram os outros, aqueles que ficaram só na porta e que não tiveram a ideia de ir um pouco mais além ou se esforçaram um pouco mais, não conseguiram fazer. Eles foram um pouco mais à frente. E com isso eles fizeram algo que não foi fácil. Porque chegar até Jesus não é uma coisa fácil.
Nem naquela época, nem hoje em dia. Tem muitas dificuldades que vão aparecer em nossos caminhos, mas eles conseguiram superar e nem era para si próprio, mas para ajudar o seu próximo. Porque eles tinham a fé que mesmo com os obstáculos que estavam aparecendo, mesmo com as dificuldades que estavam aparecendo, o final seria recompensador. O que viria no final, o que eles esperavam, seria algo melhor do que tudo as dificuldades que eles teriam que enfrentar no processo. E depois de enfrentar todos esses obstáculos, depois de passar por tudo que estava no seu caminho, eles conseguiram botar o seu amigo de frente de Cristo. E na frente, muitos que estavam ali se batendo nas portas. E passando agora para o próximo versículo, em Lucas 20, que tem: E vendo a fé deles, disse-lhe: O homem, os teus pecados te são perdoados. Cristo já sabe o esforço que eles tinham tido. Cristo sabia a dificuldade que os homens tiveram que enfrentar para levar o seu amigo até ele. Toda a dificuldade em carregar aquele leito, ter que passar pela multidão, ter que subir no telhado carregando o leito e depois insá-lo para baixo, não foi uma coisa fácil. E Jesus sabia disso. Ele tinha todo o conhecimento, e ele viu todo esse esforço e ele deu algo muito superior do que aquele homem esperava. Ele sabia que estava tendo aquele processo de cura, como é citado no início, mas Cristo lhe deu algo muito superior, que foi o perdão dos seus pecados. E era algo que, de nenhuma maneira, na sua natureza carnal, como homem, ele conseguiria fazer. Algo que só Deus poderia fazer e Cristo fez por ele, sem pedir nada. E que é algo muito valioso. Perdão dos seus pecados é algo que muito é inalcançável se você pensar na natureza humana ou na nossa forma humana de ser. E Jesus acabou concedendo isso para aquele homem, pela fé que eles tinham, pela crença de que Cristo seria o melhor para eles e por tudo que eles fizeram para chegar até ele e da fé que eles tinham durante sua caminhada, Cristo os recompensou com perdão do seu pecado. E agora passando para a terceira parte, que é o poder de Cristo, que vemos que após perdoar os pecados do homem, o que desenrolou isso? O que isso causou na história? Bom, os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Porque eles não acreditavam em Cristo. Eles ouviam as histórias lá das suas sinagogas em Jerusalém ou nas demais regiões, e eles não acreditavam que realmente aquelas coisas aconteciam, ou diziam que Jesus era um príncipe dos demônios, ou alguma coisa do gênero, para não botar a fé de que ele realmente fosse o Messias. Porque não era o Messias que eles esperavam naquela época. Eles tinham uma visão ou um pensamento de um libertador que iria derrotar o Império Romano na força. E não foi isso a palavra que Cristo veio trazer. E foi diferente, justamente por essa diferença, essa divergência do que eles esperavam, que eles não criam a princípio no poder de Jesus e que ele era quem dizia ser. E pro versículo 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Por que arrazoais em vosso coração? Porque Cristo sabia que eles estavam ali apenas para questionar ou para desconfiar do que ele estava falando. E ao perceber isso, ele conhecendo seus corações, conhecendo seus pensamentos, foi até eles lhes questionar e lhes mostrar como ele era filho de Deus e como o poder de Deus estava com ele naquele momento. Porque ele sai no versículo 23 justamente esse questionamento. O que é mais fácil de dizer? Os pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Os homens que estavam ali a questionar e a trazer essas dúvidas perante Jesus e que tinham no seu coração esse anseio, eles não tinham capacidade de fazer nenhum dos dois. Eles não conseguiriam falar para o homem que estava na cama, levanta-te e anda. Assim como eles também não conseguiriam falar que os pecados estão perdoados. Isso é algo que apenas Deus poderia fazer. E Jesus, ao fazer um deles, provava o seu poder divino, provava a sua capacidade, seu ser Deus. Nós vemos justamente isso quando prosseguimos para o versículo 24, em que ele fala: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, de perdoar pecados, a ti digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus mostra que ele pode fazer os dois, porque ele perdoou os pecados do homem e em seguida disse para ele: levanta-te e anda. Ele ordenou que o homem fosse embora. E com isso o homem ganhou a segunda bênção em sua vida, entregue por Cristo, que foi a cura física, a cura das suas mazelas, das suas doenças. E isso reforça o poder de Jesus. E algo que aqueles fariseus e aqueles doutores da lei jamais conseguiriam fazer e que deu mais majestade ao nosso Senhor.
porque ele fez as duas coisas que nenhum homem conseguiria fazer: lhe dar a cura ao paralítico e permitir que seus pecados lhe fossem perdoados, o que mostra a sua compaixão para com ele. E no versículo 25, nós vemos como o homem de prontidão obedeceu a ordem do Senhor. Ele fez a única coisa que um homem, quando estamos nessa situação de miséria e quer receber muita bênção divina, pode fazer, que é glorificar a Deus. E ele foi para sua casa, não sabemos se ele, como ele estava antes, afinal as pessoas paralíticas naquela época enfrentavam muitas dificuldades. Não sabemos se ele tinha sido expulso de casa, ou se ele não tinha onde morar, se a sua família tinha deixado na rua. Mas sabemos que ele foi para a sua casa. E ele foi como? Glorificando a Deus. Fazendo o que lhe foi ordenado, ele foi para a sua casa, mas foi agradecendo e glorificando ao Senhor que fez tudo isso na sua vida. E todos no final reconheceram a glória de Deus. Quando vamos para o versículo 26, que diz o seguinte: que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Todos adoraram a Deus no final. Todos se uniram para louvar a Deus. Não há uma distinção aqui no versículo de que os fariseus ou os escribas ou qualquer outro grupo separado não se curvou e glorificou a Deus. Todos ficaram maravilhados. Por quê? Porque o poder de Deus, quando se revela ao homem, é algo majestoso, algo que foge à compreensão humana e que está acima da nossa capacidade de entender. Quando isso acontece, a única coisa que o ser humano é capaz de fazer é glorificar a Deus. É agradecer ao que ele tem feito por você, é o que agradecer a sua majestade, é o que Cristo tem nos trazido. Nesse exemplo, nós vemos justamente isso. Mesmo aqueles que estavam descrentes, ao verem o poder do Senhor, ao verem as suas realizações, eles se curvaram perante os milagres feitos e viram que Cristo estava acima de tudo isso e que Cristo era Deus. E o que eles fizeram? Eles o adoraram. Adoraram a Deus e glorificaram seu santo nome. Para finalizar, eu vou trazer alguns pequenos questionamentos muito importantes para que vocês reflitam e meditem um pouco mais neles e apreciem um pouco mais da palavra do Senhor e tentem compreender um pouco mais sobre ela. A primeira reflexão que eu lhe trago é: você tem sido uma boa influência para os seus amigos? Nesse texto que nós lemos, nós vemos os amigos que levam o paralítico da sua casa, da onde ele estava, na maca, enfrentam as filas, enfrentam a multidão, sobem no telhado com ele. Tudo isso para quê? Para que ele pudesse chegar até Jesus. Você tem amigos que são essa boa influência em você? Você tem sido essa boa influência para os seus amigos? Quando suas relações nesse período de pandemia, essas dificuldades hoje em dia, você tem pessoas que te ajudam na sua caminhada a chegar até Cristo? Pense um pouco nisso. Se você tem sido essa rocha firme, esse bom caminho para as pessoas que te conhecem, em apresentá-los às Escrituras, em mostrar-los o caminho a se seguir. E outro pensamento é: quem você tem sido a escutar a palavra do Senhor? Nós vimos que várias pessoas estavam ali, aqueles que tinham a fé e que caminharam as dificuldades para chegar até Cristo, e aqueles que estavam ali apenas desconfiados, mesmo sem entender, apenas para questionar o que estava acontecendo. Quem você tem sido nesses dias? Quem você tem sido na palavra do Senhor? Bom, essa foi a minha apresentação. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem, por favor, qualquer feedback, eu aceito muito para poder melhorar e fazer cada vez um trabalho melhor para o nosso Deus. E muito obrigado a todos, obrigado a oportunidade de participar desse curso. E eu espero que a semana de vocês continue seguindo de acordo com a vontade do nosso querido Deus. Por isso, muito obrigado e